tarde, traders, tudo bem? Eu espero que sim. Quero objetivar aqui alguns pontos importantes hoje aqui para a Nasdaq e Gold. Vamos lá, deixe seu like, compartilhe. Gente, teve um imprevisto, eu gravei todo o alinhamento, conversando com vocês, literalmente, fazendo tudo bonitinho. Quando fui jogar para o YouTube, percebi que a gravação estava na janela errada, não estava nitidamente sendo mostrado nessa tela principal. Mas vou aqui trazer a abordagem para vocês, os nuances e os locais principais que eu anotei. Vamos lá, deixa eu começar por um semanal. Ignora todos esses alinhamentos que eu fui fazendo do macro para o micro. Então, quando desce por um micro, fica muito ajustado esse tanto de linhas aí. Então, aqui está o rompimento do semanal, ó, rompimento e a mínima do semanal. E aqui está o fechamento do semanal, tá bom? Fechamento do semanal dá essas duas extremidades aqui, azul escuro, referente ao fechamento principal, que foi fluido forte de alta, tá? É relevante ao principal motivo. E lembrando também que é um topo histórico, que o candle fez rompimento anterior, já fez pullback, e é o último candle de topo histórico fluido de alta, pós uma projeção de alta, certo? Dentro do diário, dentro do diário aqui, gente, fica cada vez mais puxando, vindo em direção ao fractal. Aqui está que é a informação que eu acabei de falar para vocês, rompimento semanal de alta. Aí aqui, deixa eu só tirar a linha de cima, está bonitinho. Aqui. Aqui, mínima do diário, rompimento do diário anterior e rompimento de máxima. Então, essas três linhas verdes são pontos de suportes do preço, que o preço foi fazendo rompimento, certo? Então, sexta-feira fechou, o candle veio, testou, fez uma mínima, aí começou a reverter, fez a continuidade da alta e rompeu a máxima do candle anterior, fechando um semanal forte de alta aqui. Então, aqui está escrito fechamento diário, máxima diário, rompimento da máxima diária anterior, mas também é referente à formação geral do semanal de alta. Isso dentro do contexto diário. Aqui no 120, eu trouxe para vocês os pontos interessantes, que é dentro do 120 com a formação fechada, ele já fez pullback no próprio candle e um pullback de rompimento de máxima do candle anterior. Então, aonde está o rompimento de máxima do ponto anterior, do candle anterior dele mesmo? Um candle anterior dentro do 120, máxima está aqui. E rompimento de um movimento onde teve máxima e depois outra máxima, está confluenciado com o rompimento da máxima do diário. Então, o candle principal é este, de alta, que já fez pullback nele mesmo e pullback e fechamento no candle anterior. Então, se ele vai vir testar para romper novamente, será a máxima do candle anterior e o suporte do diário, que é esse suporte diário ainda é um rompimento de máxima, não sendo apenas a formação, não sendo o candle principal de formação, e sim de máxima. Jogando para o 30, que a gente vai fracionando o analítico, novamente, o gatilho que fez máxima, o candle da continuidade, que não rompeu a máxima anterior, e o candle de pullback, que fechou o nosso 30 minutos, um candle de buscando este rompimento aqui, e também uma possibilidade já de criar uma falha. Esta falha é só depois das extremidades que me interessa, que são de continuidade até este alvo, bom? Continuidade até esse alvo e também falhar, eu sei, estou consciente, por isso que eu coloquei aqui, ó, setas de alvos, porque aqui é referente do 120, aqui é referente da máxima do dia anterior. E máxima do diário é porque é referente à sexta-feira, onde ele deixou uma máxima fechada. E tudo isso aqui é máxima diário, fechamento diário. E para cá é um alvo já
também de projeção e resistência para a formação aqui no 120, 30 abaixo. E tem da retração e impulsão completa. Lá para cima não fiz. Então, de continuidade, ou seja, nossa tendência de continuidade, a gente objetiva esses dois alvos agora para a abertura, agora à noite. E para falhar, nosso candle de 30 minutos, que também fez uma retração em cima, nessa extremidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês em 10 minutos, para buscar alinhamento do 30, que é esse gatilho, e mínima, que confluencia, mais uma vez, como eu estou falando, com este suporte aqui do próprio 30 e 120. Vou colocar no 10 minutos, que foi o último fractal que eu dei referência para vocês. Que eu fiz o vídeo e quando eu fui subir, nada mais, nada menos aconteceu de não estar sendo gravado essa tela e sim outra. Então, agora eu vou ter que refazer. Estou refazendo para vocês, mas com localizações específicas e finalização. 100% desse movimento principal altista, que é o fechamento do diário, aqui pode dar abertura tentando impulsionar, máxima querer falhar aqui, porque né, fez essa resistência, esse bloqueio e fechamento da semana. Então, eu já tenho uma mínima e uma resistência. Essa resistência finalizada, eu tenho o gatilho aqui para ser buscado, e para finalizar o suporte, eu já dou-me referência ao quê? Que esse aqui é do 120 minutos, que é um rompimento. Então, a gente trabalha esta localização aí. Deixa eu só ajustar bem aqui. Deixa eu ajustar bem aqui, tá? Tá, ajustado. Quem deu o start lá para cima para a continuidade alta foi o Kendo 96. Tá bom? Então, toda essa estrutura aqui foi onde fez o suporte e depois a impulsão. E para impulsionar, eu fiz o intuito de impulsão do próprio gatilho, onde fez um pullback, ó, tá? Pullbackou, fez um suporte, impulsionou. Com essa resistência e este alvo fechado, de fechamento do dia, e aqui também, eu posso pensar em uma continuidade de alta a partir, foi só desse aqui que eu projetei, ó. Projetei essa formação, a retração, a impulsão, porque o abrir do mercado pode trazer aqui nessas localizações já, entendeu? Aqui em cima também. Por isso que eu estou preocupada agora de finalizar o pavio do diário, para depois pensar e trazer oportunidade de alvo para baixo, depois que passar, abrir e também vir fazer esta falha e jogar o preço para trabalhar os rompimentos. Gente, é os rompimentos, tá entendendo? Tudo que vem para baixo, o primeiro objetivo será os rompimentos que ele fez acima disso. Então, aqui tem rompimento do 120, rompimento do 10 e do 30 e rompimento máxima de diário. A retração, trabalhar essas formações para impulsionar. São os nossos suportes de alvo-venda e de projeção nesse movimento aí, tá? E aqui assim, ó, vou colocar para vocês, se colocando, opa, né, não é você que eu quero, é esse aqui. Colocando nesta objetividade, também eu posso levar em consideração em mudar alvo de rompimento do 120 e impulsão para esses dois pontos aqui de projeção, caso o macro enrosque e não vá direto, então a gente vai ter formação de 120. Então, leva-se um tempo, o que eu quero dizer assim, leva-se um tempo formando o candle até proporcionar o 120 também, que são mais 2 horas de trade, após a abertura. Estou falando que daqui a pouco vai abrir às 19 horas. São o quê? Fazer mais candles de 120 minutos nessa direção para impulsionar, ou já com esses objetivos aqui de rompimento de máxima nessa direção para impulsionar, ou certo? Nessa direção para falhar. Aí a gente vem só apenas fazendo as retrações. Lembrando que os macros estão de alta, ou seja, retração, impulsão
é mais importante até chegar a hora da abertura de manhã. Agora o Gold. Gente, eu estava falando do trade para vocês e não acredito que eu salvei, sendo que estava fora da tela anterior. Rapidão aqui, o semanal de alta também já fez o rompimento anterior e eu quis destacar que onde estão os rompimentos de máxima está com linha pontilhada. Onde tem mínima está com linha pontilhada dos macros, ó, linha pontilhada do macro, a última máxima, a mínima e a máxima rompida. Máxima rompida, fechamento de candle, mínima formação. Máxima formação e fechamento de candle são os meus alinhamentos lisos, sem ser a linha pontilhada. Dentro do diário do Gold, eu tenho a formação que veio fazer pullback, esse tem característica, no meu ver, tem característica principal para essa semana, pós esse ponto aqui de falhar. Então, isso aqui, ó, a gente pode abrir, o preço pode abrir e vir testar ainda para impulsionar, mas se falhar a de projeção, vamos reverter para um de movimento mais amplo. Tá vendo que tá bem liso? Vendo? Então, a de movimento mais amplo está, lógico, no rompimento e na mínima. Tem um gatilho aqui no meio para o semanal, mas tudo bem. Aí vai virando aí para a questão do mês. Estou falando muito amplo, certo? Aí, 120 minutos. Como eu estou falando muito amplo, gente, né? Acaba que criar um viés para a amplitude dessa do swing trade, vocês não dão conta para a ponta do preço, para a abertura que vocês querem no agora. Então, vou levar em consideração isso aqui, tá? 120 minutos já formou uma mínima, já fez teste de máxima, já fez pullback. Fica ligado aqui nesse pequeno espaço aqui, que é onde está fechado, onde ele fez a reversão, jogou tudo preço para baixo. A extremidade, que é o que eu comentei para vocês, que é da linha pontilhada, aqui do suporte, que é do rompimento anterior. Tá entendido aí? Caso traga aqui, ó, nesses pontos falhas, eu coloquei objetividade lá dentro do fractal para esses alvos aqui como suportes. Venda, venda, venda até chegar nesse suporte, ou para o nosso candle principal de alta, fazer uma formação aqui, ó, fluido de alta para continuidade pós esse pullback, tá bom? Esse pullback projeta mais um candle e a gente tenta chegar um pouquinho dos gatilhos. Opa, tenta chegar nessa extremidade onde está minhas linhas, minhas setas de alvo, tá? Deixa eu colocar no 30 e, ó, no 30. 30 que eu estou falando vou dar um up aqui para você que ficou no trade, ficou no vídeo até agora, é que dessas duas formações e do pullback anterior que ele fez, ele já fez a retração. Fechou bem bonito de alta sem máxima. Aqui tem um corpo de candle lá anteriormente, que é o 120. Então, para ele fluir em cima, tem algo nesse ponto no 3,680. E caso faz o seguinte, eu também aqui neste cenário de formação analítica, estou precificando as localizações de venda para mim, sabe por quê, trader? Para aqui. Porque depois que fez este pullback, tendo fluido de alta, ele reverter 100%, eu já vou buscar alvo para rompimento do 300, do rompimento do 31 e o rompimento do 30. Rompimento do 31 de cima para baixo, para você que não sabe, é chegar aqui e romper esta mínima. E para o 30 é chegar aqui e testar o rompimento. Porque como ele não fez nada anteriormente, isso aqui tudo vira teste. Então, vira só chegar nesse alvo para finalizar uma formação. E aqui é um objetivo quando ele falha esta permanência altista. Eu já vi que esses 3 candles, 4 candles,
Além de, ó, ser a minha principal formação, eu já identifiquei que ele já fez pullback. Então, depois desse pullback, eu vou querer um alvo autista. E depois dessa formação autista, ele fizer a falha, eu vou querer um alvo aqui, na mínima do 31. E por aqui também tem um segredo do meu operacional, que cabe apenas para os meus alunos, meus seguidores, meus fiéis escudeiros, que sempre buscam estar direcionado para o meu operacional. Então, é aqui tem alvo e objetivo nesse espaço, até finalizar aqui no 30, candle 30. Então, o Gold traz abertura, finaliza um alvo aqui para cima, ok. Traz a abertura, faz uma falha, identifiquei o que ele quer. E nesse objetivo de alvo aqui do 30 também, que eu estou falando para fazer teste de mínima, não esquece que ele é desse ponto para esse é uns 50%, aí a gente trabalha o que? Esta impulsão, formação vendedora nesse cenário, que a gente trabalha finalização, tanto para romper e ir bonitinho até o ponto que eu estou falando, ou fazer a segunda falha e fazer o alvo lá para cima. Por que eu falo assim? Gente, reto, curto, reto e direto. O que eu quero dizer? Porque eu tenho um alvo aqui, eu tenho um alvo aqui e tenho esse alvo aqui. Mas beleza se ele for direto, igual eu estou falando. Mas claro, Cris, se eu identificar o que aqui vai falhar, eu sei que desta pernada principal ainda tenho 50%, que também terá uns 50%. Então, é 50 do 50, igual a Dilma. Que também terá uns 50% para fazer a onda até chegar à abertura de manhã, gente, do principal mercado global, que é Nasdaq, lá para as 10h30, em período amplo, certo? Então, fico com os pontos fortes, ponto forte. Tá me faltando uma sete. Ah, não, tá aqui ela, pensei que eu estava faltando. São os pontos fortes, tá bom? Tinha aí. Identificar, formar o quê? Falha, falha, alvo. Falha, 50% e rompimento. Projeção. Falha antes de vir projetar para cá, falha, 50% prevalece. Projeção. Aí de cima para baixo, Cris. Digamos que, eu não sei, gente, pode ser que não abra esse gap assim, que hoje praticamente não tem esses gaps. Né? Mas abre, joga aqui nesse cinquentinha ou no rompimento anterior e só vai. Ótimo, ele me dá ali também no 30, no 15, no 10 minutos, no 5 minutos, no 3 e no 1, que são os fractais. Que são nossos fractais. Eu só estou mostrando a questão da amplitude e direção para estes alvos principais, certo? Alvos principais. Olha aí ele fica amplo, os principais alvos de compra, principal alvo de falha, né? Principal alvo de falha aqui, e principal retorno do preço para impulsionar, falhar, impulsionar, confirmar e obedecer, em buscar o rompimento entre diário e semanal. Pode ver que estão falando entre diário e semanal, só são as máximas formadas, tá? Entenderam aí? Máximas formadas. Fechamento de candle. Olha onde está o fechamento de candle. Peraí, deixa eu mostrar para você. Olha isso aqui. Mínima, fechamento de candle. Vendo? E máxima e fechamento de candle principal. Aí o do fechamento de candle lá embaixo, isso aqui de rompimento, aqui de mínima. Ah, gente, é simples. É simples, olha, 10 minutos, ó. Fundo, resistência e fechamento, certo? Aí amplitude para vir fazer 50 e alvo vendedor, aqui, fazer mais ondas, ou abertura em cima, aliás, no suporte e rompimento, buscar lá para cima. Então, já sei, ó, onde tem a transição de alvo vendedor e 50% comprador,
finalizador, mínima, são os pontos macros responsivos. Olha só a amplitude que fica quando você joga para o 3 minutos e 1. Bom, aí tem um sisteminha que eu falo com meus alunos, vocês vão pegar a formação ou é a retração, ou a impulsão, são três níveis, são três ciclos, um ciclo de formação, um ciclo de retração e um ciclo de impulsão, para e saber em qual que você está. O semanal, o diário, o 120, o 30, onde está todo mundo. O 30 minutos já fez a retração desses dois últimos movimento fluido. Já fez a retração, impulsão, impulsão principal, alvo, impulsão, falha principal, alvo, tá bom? Aí você precisa do 30 para baixo, fechamento de candle do 30 para baixo para chegar nesses alvos. Eu algumas vezes, eu prefiro já entender, fazer a entrada e saber que em 30 minutos eu tenho um alvo a ser perseguido, ou seja, ser direcionado. Dentro desses 30 minutos, eu até quero que ele vá fluido nesses meus alvos, que é para poder fazer a formação. Aí depois eu vou dando sequência. Mas isso é estudo para futuramente você que está buscando a mentoria, para você que está buscando a sala, para você que está buscando mentoria personalizada. Não para o agora, porque eu estou fazendo só o contexto principal da leitura dos dois ativos. Então é isso. Espero que você tenha bom proveito dessas localizações para fazer seus trades e qualquer dúvida e momento. Gente, eu estou no meu grupo, eu estou aqui no WhatsApp, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, eu estou no meu YouTube. É só você fazer, acrescentar sua pergunta que eu estarei lhe respondendo. E beijo, deixa seu like, compartilhe e até o próximo estudo e próxima aula e próxima live. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.